E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar então aqui com as nossas aulas aqui. Na última aula, o que a gente fez? A gente veio aqui e clonou um servidor que já existia, que é o SQL Server 2022. A gente criou um novo servidor, deu o nome para ele de SQL Server 02. Esse 02 é um clone, né? Rodamos um sysprep ali para trocar nome, para ajustar alguns detalhes, já que um vai ter a comunicação com o outro. E a gente vai começar a nossa instalação dessa nova instância, só que agora uma instância nomeada, para depois a gente fazer o quê? As duas se comunicarem. Uma conseguir fazer uma pesquisa numa instância, rodar um select em outra instância, fazer uma replicação, fazer um logship, né, para a gente ver como que funciona um ambiente com duas ou mais instâncias, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é o seguinte, eu vou logar lá através do meu MOBA, eu vou logar na instância 02, que é a nossa nova instância. O que eu vou fazer nessa instância, pessoal? Eu vou abrir o nosso painel de controle, então escrevo Ctrl aqui, vou em desinstalar um programa e vou achar o SQL Server 2022 aqui, pessoal. Por que eu vou desinstalar esse cara? Porque eu quero fazer uma nova instalação. Ó, vou colocar para remover aqui. Deixa eu ver se ele vai pedir mais alguma coisa. Deixa ele seguir aqui. Eu vou fazer uma nova instalação, só que agora uma instalação de uma instância nomeada. A primeira instalação que a gente fez foi uma instância padrão. Agora eu vou criar uma nova. Então, ó, a instância padrão que existe nela, né, por ter vindo com o clone, é essa, ela tem o engine, vou remover, selecionei ele, vamos ver se ele vai pedir mais alguma coisa aqui, remove, e agora começou o processo de desinstalação. Então, beleza, pessoal, enquanto ele está fazendo a desinstalação, vou explicar para vocês mais ou menos o que eu quero fazer aqui. Então, eu vou desinstalar, vou pegar o nosso instalador, vou fazer a instalação de uma nova instância, só que agora dando um nome a ela, para a gente ter uma noção de como que é, o que é uma instância nomeada, o que é uma instância padrão, né? A instância padrão a gente já tem uma, só para você perceber qual que é a diferença, como que você acessa. Muitas das vezes a gente fica um pouco perdido quando a gente está no começo, a gente não sabe o que é uma instância nomeada e uma padrão. Então aqui a gente vai conseguir ver bem a diferença. Para a gente já ir adiantando, enquanto ele está fazendo a desinstalação ali, o que eu vou fazer? Eu tenho um instalador lá no outro servidor, né? Eu vou até acessar aqui para vocês verem um caminho, ó. SQL Server 2022, é a nossa instância que já está tudo certinho com ela, né? Ó, a gente aqui no disco E, se eu não me engano, disco E, a gente tem essa pastinha aqui, ó, SQL instalação. Ela tem um instalador do SQL aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Deixa eu compartilhar essa pasta para conseguir pegar mais fácil lá do outro servidor. Então, botão direito, propriedade, sharing, advanced sharing, venho aqui nessa opção, ou até dar um nome aqui mais simples, eu vou até tirar essa palavra SQL aqui, que ela tem uns caracteres especiais. Vou dar um everyone aqui para todo mundo ter acesso, é só laboratório mesmo, não vamos nos preocupar com isso, e através desse nome aqui, ó, desse endereço aqui, a gente consegue lá do outro servidor pegar esse arquivo. Então, beleza, já tá compartilhada a pasta. Agora, do servidor 02, tá? Eu voltei aqui, vou abrir um Explorer e vou colocar aqui na barra de endereço. Colo e dou um Enter. Olha lá o meu instalador, ó. Posso pegar ele para cá, vou trazer ele para cá para o meu disco D. Ah, gente, ele já estava aqui, é um clone. Perdão, gente. Mas assim, foi bom que a gente já aprendeu como que a gente consegue compartilhar uma pasta, acessar um arquivo de um servidor para o outro, né? Até porque isso aqui a gente também, quando a gente estiver trabalhando com logship, a gente vai ter que entender bem esse conceito, certo? Por quê? No logship, o que a gente faz? A gente faz um backup e restore de uma base, faz um backup da base, restaura o log na outra base, né, no outro servidor. Então, o que elas precisam ter em comum? Um mapeamento, uma pasta compartilhada entre elas. Então, esse conceito aqui de pasta compartilhada, igual eu fiz esse compartilhamento, vai ser super importante para daqui a algumas aulas, tá bom? Então, já fixa essa informação. Nesse caso aqui, a gente não precisou, porque como eu clonei, ela trouxe no disco D, por quê? Por causa daquilo que eu falei. Quando eu criei esse clone, ele desconsiderou o disco, o CD-ROM. Então, o CD-ROM ele pegou uma outra letra. Ele pegou a letra G. Lá no nosso servidor primário, ele é o disco D. Ó, disco D é o CD-ROM. E aí, então, ficou ELT. Aqui, ele acabou invertendo isso porque o D subiu como dados, certo? Mas não tem problema, é só uma questão de nomenclatura. Vou fazer uma pausa no vídeo aqui para voltar quando o processo de desinstalação tiver concluído, tá bom? Olha aqui, pessoal, então a gente concluiu a remoção, né? Dá um close ali, ele fechou. É sempre bom, pessoal, depois que você desinstala um software igual o SQL Server,
a gente dá um restart no servidor, né? Então, a gente vai acompanhar aqui, vamos dar um restart, esperar ele voltar. Só que assim, na verdade, lembrando que isso aqui é um laboratório, tá, pessoal? Normalmente, em ambientes produtivos, primeiro, que a gente não utiliza clone, né? A recomendação é sempre fazer uma instalação de uma instância de um SQL em cima de um servidor zerado, novo, instalado, criado, sem nenhuma sujeira anterior, certo? Porque o banco de dados, pessoal, ele é muito sensível. Então, assim, ele vai armazenar dados, muitas das vezes dados que pode até comprometer a integridade da empresa, né? Então a gente não vai colocar o nosso banco em cima de qualquer servidor, né, um clone, a não ser que fosse um laboratório ali, um ambiente de dev, de homologação, mas ambiente produtivo, a recomendação é fazer uma instalação do zero, né? Mas como aqui a gente está usando para estudos, vamos seguir com nossa remoção, né? Já fizemos a remoção, vamos ver se ficou alguma sujeirinha lá. Control, painel de controle aqui, desinstalar um programa. SQL Server Studio só, esse aqui é o nosso management, que é para a gente acessar o SQL, então, de SQL Server, a instância, já não há mais nada aqui, certo? Então agora sim a gente pode seguir com a nossa instalação da nossa instância. Vamos aqui na pastinha, onde está o instalador, vamos montar essa ISO, botão direito, Run, as Administrator, executar como administrador, certo? Deixa ele terminar de carregar aí. E aí, só lembrando, pessoal, a gente vai fazer essa instalação, ela é uma instalação nomeada, eu vou dar um nome para essa instância, e a gente vai conseguir ver as principais diferenças quando a gente tem uma instância padrão e uma instância nomeada, né? Basicamente é a forma que a gente utiliza ali para acessar. A instalação eu vou fazer rapidinho aqui, até porque já temos vídeo no nosso canal, vídeos anteriores aí, que mostra como podemos fazer a instalação do SQL, tá? Então, aqui eu vou passar bem rapidinho, bem por cima. Inclusive, se você já sabe como instalar essa parte aqui, você pode pular, que basicamente é uma instalação, né? A única diferença é que em vez de colocar uma instância nomeada ou uma instância padrão, a gente vai colocar uma instância nomeada. Então, vamos lá. Aqui vai ser developer mesmo. Aceita os termos. Ele faz uma checagem ali. Para ficar um pouco mais rápido, eu não vou nem checar updates. Aqui a gente vai pular essa parte, porque não vamos falar de Azure agora. Instalar o que? O Engine. Next. Aqui eu pulo do gato. Ó. Se eu conseguir aqui, ele vai criar mais uma instância padrão. Não é o que eu quero dar um nome para essa instância. Então eu seleciono a opção de baixo. O nome da minha instância vai ser JMCTech. Na hora que eu clicar aqui, ele já troca o nome aqui embaixo também. E dou um Next. Então, basicamente, quando eu for acessar a minha instância, eu vou ter que passar o nome do meu servidor mais o nome da minha instância, tá? Aqui eu vou colocar meu usuário SQL aqui, que eu já tenho ele criado, certo? Troco também para esse. Advanced, Find Now, vou lá na letra S, acho ele e ponho a senha dele aqui. Repito aqui embaixo. Vou trocar para modo automático, para quando essa instância reiniciar, ela já subir automaticamente. Dou Next. Aqui o modo de autenticação Mixed. Põe uma senha para o nosso usuário SA. Adiciono o usuário corrente. Ele demora um pouquinho para reconhecer, reconheceu. Aqui, sobre os diretórios, né? O disco D. Vamos só ver como está a configuração dos discos aqui certinho. Então é D, E, F. Ele pegou essa sequência aí. Então, para root e dados de usuário, a gente vai deixar no D. Para disco de log é no E. E
backup, não temos um disco específico, vai ficar no D também. Aqui, ele pegou o disco F. Então aqui eu troco para disco F. Como ele não tem essa estrutura aqui, eu não vou conseguir adicionar, a não ser que eu crie antes, né? Apesar que aqui no F ele já tem, devido à questão dos arquivos virem já do servidor anterior. Então aqui eu passo esse caminho, maxdop, memory, ele já reclamou por causa da instalação anterior, a gente poderia ter deletado. Inclusive, eu acho que é o que eu vou fazer aqui agora, para a gente não ter nenhuma sujeira. A gente já removeu a instância anterior, né? Podemos remover esses arquivos aqui também. Mesmo após a remoção da instância, os arquivos ficaram lá. Vamos ver se agora ele aceita dar um next aqui. Ele aceitou, deixa eu só ver se tem... Esqueci de ajustar alguma coisa ali. Eu sei que memória a gente não precisa ajustar. É isso, pessoal. Pode dar um install aqui e aguardar a instalação. Dá mais uma pausa aqui no vídeo para não ficar muito grande, mas assim que ele voltar, finalizar essa tela aqui, aí eu já volto aqui com vocês. Então, pessoal, olha aqui, como a gente já previa, né, a instalação concluiu aqui com sucesso. Vamos dar um close aqui. E o que a gente pode observar? Eu fecho essa tela do instalador, vou abrir o Configuration agora, e nessa nova instância, olha como está um pouco diferente aqui, ó. Agora, a gente pode ver que a instância ela tem um nome, então isso é uma instância nomeada, tá vendo? Lá na instância anterior, como ela era uma instância padrão, eu vou fazer o mesmo aqui, ó. Vou voltar aqui nela, abrir o SQL, Configuration Manager. Olha como está diferente aqui na nossa instalação anterior. Ela tem um nome MS-SQL. E aí, para a gente acessar ela, a gente precisava o quê? De colocar apenas o nome do servidor. Agora, nessa outra, nessa atual que a gente está instalando, olha como que a gente faz para a gente acessar. A gente vem aqui no Management Studio, né? Vai lá dar um connect nele, né? E olha aqui, essa aqui era a forma para a gente acessar o ambiente anterior. O ambiente atual, eu vou dar um browse aqui, ó, para ele achar. Ele já viu que tem um serviço de engine, aí ele está aqui, ó. Então ele tem que passar, a gente tem que passar o nome do servidor, que no caso é SQL Server 02 /JMC, que é o nome da instância, certo? Aí eu posso trocar essa opção aqui para opcional, certo? E aí eu posso conectar no servidor, na nossa instância. Então é isso, pessoal. Essa é a diferença de uma instância padrão e uma instância nomeada, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai dar uma olhada como que a gente pode fazer com que as duas instâncias consiga se comunicar, vai conseguir se comunicar uma com a outra, através de um link de server, através de uma replicação, através de um logship, e é aquilo, se tudo isso para você, tudo que eu estou falando são termos novos para você, você fala, pô, Johnny, ainda não conheço isso, não se preocupa, a gente está fazendo passo a passo, e aos pouquinhos a gente vai entender o que é isso, e você vai se tornar um DBA, ok? Obrigado por acompanhar até aqui, e até a próxima aula.